Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, presente não só hoje, mas para todo sempre, gente. Que Deus abençoe a sua vida. Eu tô procurando uma posição boa aqui da câmera. Vocês viram o título desse vídeo? E no título desse vídeo nós fazemos uma pergunta. Por que será que o católico vai para o inferno? Né? E por que muitos irmãos pensam assim? Vamos lá. Eu creio nas Sagradas Escrituras de Cristo Jesus. Creio na redenção do homem caído, ao qual encontrou Jesus, e mediante a cruz de Jesus, Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Quem crer nele será ressuscitado também. E a Bíblia ainda fala: quem crê e for batizado, verdadeiramente será salvo. Quem crê. Não é isso que as Sagradas Escrituras falam? Então, quem crê em Jesus era um homem caído pelas práticas do pecado, estava escravo do pecado ali, nas suas práticas pecaminosas, e renasceu sendo um novo homem em Cristo Jesus. Largou os pecados. Abraão mentiu e não viveu dentro da mentira dele. Jacó trapaceou, mas não viveu trapaceando. Davi adulterou, mas não viveu adulterando. O que eu quero dizer com relação a isso? Não viver as práticas do pecado. É sobre isso que eu quero falar com você. E você, cristão evangélico, que está assistindo esse vídeo e esse título te chamou a atenção, o que você tem feito hoje como uma nova criatura em Cristo Jesus? Como um novo homem em Cristo Jesus? Você largou, de fato, as práticas dos pecados que você cometia anteriormente? Então, eu tenho certeza que esse vídeo aqui, que eu estou gravando, alguns irmãos pastores serão contra o que eu estou dizendo. Por quê? Porque para mim muitas coisas não fazem sentido. Eu creio que tem pessoas que são da religião, e aí estou falando de religião católica, e não tem as mesmas práticas que muito cristão evangélico tem. Eu acredito que existem católicos nominais, da mesma forma que existem evangélicos nominais. E eu não estou aqui para defender a Igreja Católica nem defender a Igreja Evangélica. Eu estou falando do corpo de Cristo. Certo? E aí você pode ter achado ruim agora, porque eu falei corpo de Cristo. Quem entende de teologia. Então, minha gente, eu conheço muitos cristãos evangélicos que sequer oram. Da mesma forma, conheço alguns católicos que sequer oram também. Conheço alguns cristãos evangélicos que vão à igreja e são totalmente desobedientes às escrituras sagradas. Tá me compreendendo? Vive uma vida mundana, mas somente aos domingos tem aquele ritual de ir à igreja. A mesma coisa acontece do outro lado. Tem católicos que vivem suas práticas mundanas, mas aos domingos tem a religiosidade de ir para a igreja católica. Tá me compreendendo? Qual a diferença que existe entre um e o outro? Existe aí, de fato, o, o, o joio e o trigo? Você consegue diferenciar? Eu até comento com minha esposa muito que o joio e o trigo está dentro da própria igreja.
É a própria igreja. Não é as pessoas que estão lá fora estuprando, matando, não, porque esses já estão condenados. Mas são aquelas pessoas que se dizem ser salvas. São aquelas pessoas que estão dentro da igreja, que se dizem ser cristãs. Eu vou dizer uma verdade para vocês. Isso é uma contribuição minha com relação ao evangelho. Eu creio que você sabe. E eu oro para que você esteja entendendo aquilo que eu estou falando para você. Então, pessoas, as piores pessoas que eu já conheci na minha vida estão dentro da igreja evangélica. As piores pessoas. Não foi no mundo, não. Apesar que eu não permaneci muito tempo no mundo, me converti cedo. Mas nesse processo de conversão, porque existe um processo, nessa caminhada, as piores pessoas que eu já conheci na minha vida, e eu falo piores em quê? Em práticas imorais, em desvio de caráter, tá entendendo? Não foram bons amigos. Inclusive hoje, eu vejo muitas pessoas, até como colegas pastores, que andam com essa falta de conduta moral. E quando eu falo em falta de conduta moral, como cristão, nós não vemos Jesus na vida dessas pessoas. Em contrapartida, eu conheço pessoas que são da Igreja Católica e a conduta moral é melhor. Meditam as Escrituras Sagradas. E eu não estou falando de teologia. Eu estou falando de comportamento cristão. E aí quando nós vemos e chegamos de perto e nos aproximamos, aquele cara que é católico lá, que nós denominamos e conotamos a vida dele dizendo, esse cara vai para o inferno. Mas as práticas dele são melhores que a minha. E aí? Lá no campo missionário, em Moçambique, eu conheci católicos maravilhosos. Só para você ter uma ideia, as Bíblias que circulam dentro do país são católicas. Nós não encontramos Bíblias evangélicas, a não ser por conta dos irmãos, dos gideões, que estão distribuindo Bíblias agora. Estão chegando lá com Bíblia, com as Bíblias azulzinhas, né? Estão chegando. Tinha Assio saiu. Mas enfim, os católicos têm um trabalho maravilhoso na África, de evangelização. Eu sei que existem contrapontos na forma que alguns católicos creem, que é totalmente inverso ao que nós, cristãos evangélicos, cremos. E aí é uma outra história. Certo? Estou falando de teologia. Assim como existe também aqui dentro da igreja evangélica, né, alguns ministérios que existem. A igreja evangélica não é única como a igreja católica. Existem ministérios, existem diferenças entre, entre estilos de tipo de igreja. É como se fosse várias igrejas dentro de uma igreja. Vou colocar assim para vocês que não entendem. Mas, teologicamente, vamos dizer assim, estou totalmente fora. Ou seja, que diferença há desse que se intitula cristão evangélico para esse que se intitula cristão católico? E eu não estou falando de católicos nominal, porque esses são as piores espécies de cristãos. Assim como aqueles que são cristãos evangélicos nominais também, que eu creio que existe. E tem. São muitos. Então, o que eu quero falar é, será que esse cara, essa mulher, que pratica e medita as Escrituras Sagradas, em Cristo Jesus, se transformou num novo homem, uma nova mulher, em Cristo Jesus, e pratica o Evangelho, e está lá dentro da Igreja Católica, vai para o inferno? Gente, isso não faz sentido para mim. Não faz. É por isso a importância de pregarmos o Evangelho
e não julgar. Isso compete o julgamento a Deus. Não é nem a Jesus. Jesus é o nosso advogado. É quem vai advogar pelas pessoas que creram nele e creem nele. Você está me entendendo? É um assunto chato, é um assunto polêmico. Eu sei que tem muitos pastores que vão me odiar ao ver esse vídeo, mas o que eu quero dizer para você é a pura verdade, que tem coisas que para mim não fazem sentido e que Deus é maior do que tudo que conhecemos, transpassa a nossa mente. E muitas vezes nós queremos nos comportar como se fôssemos Deus, ou até melhor do que Deus, a ponto de julgar no seu lugar. Então, meus amados, não julguemos uns aos outros, porque da mesma forma que você aponta para as pessoas, existem outras que apontam para você também, para suas condutas, suas práticas, seus usos, seus costumes. E aí eu quero orar por você, para que você creia num Cristo verdadeiro, num Cristo que nos transforma de verdade, num Cristo que nos mostra o que de fato importa dentro do Evangelho, que é salvar vidas. Muitas vidas têm sido perdidas aí por conta de brigas dentro de ministérios, dentro de, de, de ponto de vista, sabe? Tem muito cristão evangélico que precisa se converter de verdade. E digo com notoriedade, porque eu estou aqui. Assim como eu sei que tem muitos padres do lado de lá, e quando eu coloco do lado de lá, é do lado da outra religião, viu, gente? Creem e veem as pessoas com suas práticas pecaminosas também, do mesmo jeito. Tá me compreendendo, gente? Então eu quero deixar esse vídeo aqui como arquivo. Eu não sei, eu posso viver mais alguns anos e também posso não viver. Mas aquelas pessoas que não me conhecem, veja meu ponto de vista. Muitas vezes eu sou detonado dentro da igreja. Porque para mim tem coisas que não fazem sentido. E essa é uma dessas. É uma das coisas que não fazem sentido para mim. Tem gente que se esquece quando chega em casa cansado. E esquece de orar a Jesus. Tem gente que esquece. Esquece que é cristão. Esquece que foi salvo. Muitas vezes a gente vê no trânsito. A pessoa se esquece que é cristão. E já xinga o outro. Xinga a mãe do outro. Se comporta como uma pessoa que não nasceu de novo. E se diz cristão, vai à igreja todos os domingos, vai à igreja no meio da semana, prega o evangelho, mas não vive o evangelho. É dessas pessoas que eu estou falando. Não é daquelas pessoas que vivem o evangelho. Tem um fato muito importante que até nas minhas pregações eu falo, que é da Igreja Católica, esse homem de Deus, Francisco de Assis. Ele está com o seu discípulo e o discípulo fala: o que é pregar o evangelho? O que é o evangelho? E ele sai com esse discípulo para o mercado. Vai lá, compra as coisas, fala com as vidas das pessoas, orienta as pessoas, fala de Jesus para as pessoas e volta. E aí ele fala: e aí sim, mas o senhor não me disse que ia pregar o evangelho? E quer falar de Jesus, o que é esse evangelho para o senhor? Aí ele chegou e falou para um homem, dizendo bem assim: você estava comigo, não viu, pregando o evangelho? A menina, entendi. Ele, pois é. E se preciso for, use as palavras.
O nosso comportamento, meu amigo, minha amiga, fala muitas vezes mais do que as nossas palavras. O nosso comportamento, a forma que nós nos comportamos. Então, se você não se comporta como um cristão de fato, você está perdido. Você não sabe nem quem você é em Cristo Jesus. E ainda vou além, você não consegue nem saber defender a sua fé. Então essas coisas precisam ser revistas. A forma que você pensa, a forma que você crê, precisa ser mudada. E essas mesmas pessoas que até se esquecem de orar porque estão cansadas, se esquecem de ler a Bíblia porque estão ocupados demais, se levanta para julgar e dizer: o católico vai para o inferno. Quem sou eu? E aí eu quero deixar você e deixar com que você reflita com relação a tudo que eu disse aqui. Eu sei que o vídeo está bastante longo, mas esse vídeo aqui, eu falei, vou fazer esse vídeo para aquelas pessoas que se interessam por esse assunto. Mas as que não se interessam e chegou até aqui agora, e alguma coisa nesse vídeo lhe chamou a atenção, eu peço a você que faça uma reflexão sobre isso. E eu vou estar orando por essas pessoas que assistiram o vídeo até aqui. Pai, no nome do Senhor Jesus, mostra quem sou eu. Eu estou perdido, Senhor. Essa pessoa que está vendo esse vídeo não sabe muitas vezes quem é no Senhor. Então, minha oração nesse dia, meu Deus, é que o Senhor se revele a essa pessoa que está aí assistindo esse vídeo, vendo, meu Deus, e crendo, Pai, na regeneração do homem caído. E que é possível, Senhor, se levantar em Cristo Jesus e se tornar uma nova criatura no Senhor, crendo no sangue derramado ali na cruz e que purificou meu coração pelo simples fato de crer. Que o Senhor seja com ele, meu Deus, com essa pessoa que está assistindo esse vídeo, no nome do Senhor Jesus. E se você crê junto comigo, confesse junto comigo que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou entre os mortos. E que agora, a partir de agora, você crê junto comigo. E eu tenho certeza que sua vida vai ser não mais como era antes, mas é o primeiro passo de uma longa jornada em Cristo Jesus. E boa jornada. Que Deus esteja abençoando a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre, em Cristo Jesus. Não julgue os outros. Deixe isso para aquelas pessoas que querem perder tempo. Não julgue outras religiões, principalmente religiões cristãs, que se denominam cristãos. Muitas vezes nós não conhecemos a história. E aí nós conhecemos a teologia e nos comportamos como se fôssemos melhores que os outros. Nós não somos melhores que ninguém. Nós somos unicamente cristãos. E cremos que somos transformados em Cristo Jesus. E que essa regeneração em Cristo Jesus transformou minha vida. Então não perca tempo julgando. Ganhe tempo pregando o Evangelho. Porque a vida passa rápido. Que Deus te abençoe. Amém. E graças a Deus.